Olá pessoal, meu nome é José Roberto da Rocha Filho, mais conhecido dentro da instituição como Rocha. Estou aqui há 28 anos e hoje sou responsável pela gerência de desenvolvimento de novos produtos, novos projetos. E hoje gostaria de falar um pouco aqui nesse nosso webinar sobre a importância da manutenção em equipamentos. Tem alguns tópicos que a gente vai abordar nessa conversa para detalhar um pouco mais esse assunto que é de suma importância na questão de custos e benefícios que o cliente tem fazendo uma manutenção adequada. Então, eu gostaria de começar a falar sobre a garantia da eficiência, segurança e sustentabilidade da manutenção. A manutenção de equipamentos é uma prática fundamental em diversos setores, incluindo indústria, serviços, transportes e até mesmo em residências. Manter sempre o equipamento em bom estado não é apenas uma questão de conveniência, mas é uma necessidade estratégica e impacta diretamente na eficiência operacional, na segurança dos usuários e na sustentabilidade ambiental e financeira. Então, a gente pensando em aumentar a vida útil dos equipamentos, manutenções regulares vão ajudar muito a prolongar a vida útil dos equipamentos. Componentes mecânicos, elétricos, eletrônicos, eles sofrem desgaste naturalmente. E ao longo do tempo, essas inspeções periódicas permitem identificar e corrigir esse tipo de problema, antes de elas se tornarem graves, prevenindo falhas que podem levar à substituição precoce de máquinas, e isso vai resultar em uma economia significativa, pois reduz a necessidade de novos investimentos. Então, pensando um pouco na vida útil, ela vai estar mais caracterizada num termo que a gente vai falar posteriormente, que seriam as manutenções preditiva, preventiva e corretiva. A gente vai abordar o tema um pouco mais à frente, mas esse aumento da vida útil ele vai estar diretamente relacionado a esses três tipos de manutenção que a gente tem hoje. Então, vamos abordar também a garantia de segurança. Equipamentos que não recebem manutenção adequada, eles podem se tornar perigosos para os operadores, para os usuários e até para o ambiente ao redor. Por exemplo, uma máquina industrial com falha pode causar acidentes de trabalho, enquanto um veículo sem manutenção pode oferecer um risco no trânsito. Isso é uma particularidade que a gente está assemelhando devido às características de falta de manutenção. E a manutenção é prevenir, reduzir significativamente essas chances, garantindo condições seguras para todos. Então, a segurança ela é um dos fatores mais importantes quando a gente fala em manter o equipamento em dia. Por quê? Porque a gente não está falando de custo e a gente pode estar falando de vidas. E essa é a parte mais importante que a gente tem que abordar e manter sempre o equipamento com a manutenção em dia. Ainda sobre a parte de manter o equipamento com a manutenção em dia, a gente fala um pouco sobre a otimização do desempenho. Um equipamento que está bem cuidado, opera com maior eficiência, peças desgastadas, sujeira acumulada e outros problemas podem reduzir o desempenho, aumenta o consumo de energia e afeta a qualidade do trabalho realizado. Com as manutenções regulares, o desempenho original do equipamento é mantido, contribuindo para uma maior produtividade e menor desperdício de recursos. A redução dos custos operacionais, embora a manutenção preventiva tenha custos associados, ela é significativamente mais econômica do que lidar com falhas inesperadas ou substituir equipamentos danificados. Além disso, falhas podem causar interrupções nas operações, resultando em perda de tempo e produtividade. A manutenção ela também vai englobar a sustentabilidade ambiental. A manutenção adequada também contribui para a sustentabilidade ambiental dos equipamentos. Defeituosos frequentemente, consomem mais energia ou geram mais resíduos. Além disso, a vida útil reduzida leva ao descarte precoce de máquinas e componentes, aumentando o impacto ambiental. Com a prática de manutenção eficaz, é possível minimizar esses efeitos, promover um uso mais responsável dos recursos. Ou seja, sempre que eu estou utilizando um equipamento de forma inadequada, eu estou gastando mais energia elétrica, mais energia mecânica, mais energia humana e produzindo menos, aumentando o meu custo. E esse custo ele pode ser entrelaçado ao custo de ter uma manutenção na empresa. Ou seja, às vezes eu estou gastando mais energia com algo que falta manutenção
do que fosse gerar um valor para estar pagando essa assistência ou essa manutenção. Cumprimento das normas e regulamentos dentro da manutenção. Em muitos setores existem normas e regulamentações que exigem manutenção regular, em equipamentos, em máquinas, especialmente aqueles que envolvem riscos à saúde, segurança e meio ambiente. O cumprimento dessas exigências não apenas evita sanções legais, mas também demonstra um compromisso com a qualidade e com a responsabilidade corporativa. Vamos entrar agora naquele tema que foi comentado um pouco antes, sobre os tipos de manutenção. Então, a gente tem a preventiva, temos a corretiva e temos a preditiva. A mais em conta, a mais barata, que vale mais a pena fazer, é a preditiva. Por quê? Porque aquele é um acompanhamento diário. Com o acompanhamento diário, você consegue trabalhar depois em cima da preventiva, que seria aquele momento onde você faz análise do que precisa, programa a manutenção e o custo vai ser bem menor do que uma manutenção corretiva. Porque toda manutenção corretiva é aquela que o cliente não faz as manutenções anteriores e ele quebra o equipamento e quando ele precisa das peças para repor ou para fazer o conserto, o reparo, ele vai entrar num processo de fila. Ele vai ter que contratar a empresa, solicitar deslocamento técnico, solicitar peças, e para essas peças eu preciso de um lead time. Existem peças que são terceirizadas, por exemplo, nem todas as peças que a Brusinox fabrica, por exemplo, ela é detentora de todos os processos. Vou citar um exemplo, a gente não faz têmpera e a gente não faz galvanização. Então, é um processo que a gente não tem controle, não está sob nosso domínio. Acaba a gente mandando a peça para o cliente, para o fornecedor, ele vai fazer o processo e vai nos devolver a peça. Mas isso eu tenho um trabalho de deslocamento de campo, de trajeto, onde eu posso ter várias interferências que vai resultar num período mais longo de entrega para o cliente. Então, quanto mais ele programar a manutenção, quanto mais ele cuidar da preventiva, mais ele vai ganhar com esse transtorno de estar solicitando peça só quando tem a corretiva. Por isso que é importante, a gente vai adentrar um pouco mais à frente também na questão de manual, onde a parte que, seguindo as orientações do manual, seguindo as diretrizes que lá tem, o cliente ele já pode, assim que receber o equipamento, ele pode já verificar no manual como fazer, quando vai ocorrer cada manutenção. Então, ele consegue adiantar todo esse processo. E ele nunca vai ficar correndo o risco de trabalhar só com manutenção corretiva, que é a mais cara que tem hoje no mercado e a que a gente não deve empregar. Continuando a boas práticas da manutenção, a gente vai falar um pouco agora dos itens relacionados e associados ao equipamento. Então, como eu estava comentando antes, realizar a leitura e seguir orientações dos manuais que são fornecidos com equipamentos. Essa é a parte mais importante, porque é a partir daí que o cliente vai criar um histórico. Ele vai buscar os dados que estão no manual, vai transcrever para uma planilha interna, vai orientar a parte de manutenção, a gerência da manutenção, porque lá está trazendo todos os dados que são necessários para ele realizar uma boa manutenção e ter sempre em seu estoque as peças que possam vir a ser substituídas antes. Então, quando tu segue a parte do manual, você vai colocar no seu estoque as peças que são necessárias para as primeiras manutenções. Que peças são essas? São as peças de múltiplos acionamentos. Por exemplo, tem itens que acionam muito, válvulas, sensores, então eles têm um número de manobras limitadas. É grande? É bem grande. Mas mesmo assim eles vão ter um número que vai, quando chegar no limite, ele vem a deixar de funcionar. E outras peças são aquelas peças de sacrifício, tipo perfil deslizante, que são aqueles perfis de nylon ou polipropileno, né? Tem vários materiais com essas características. Então eles vão desgastando conforme o passar do tempo. Por quê? Porque eles estão fazendo um processo de transição de funcionamento. Então, ele vai ocorrer esse desgaste e eles vão ter que ser substituídos.
E esses itens têm uma grande importância também quando você recebe na sua empresa, se você está prevendo a substituição, que tem que ter a parte de armazenamento. Então, quando a gente fala de perfis de nylon, ou esse material mais plástico, ou até mesmo os componentes eletrônicos que o cliente acaba adquirindo para deixar no seu estoque, ele tem que ter um certo cuidado no armazenamento. Para quê? Para que ele não fique exposto a altas temperaturas ou a umidade que possam gerar uma quebra ou algum curto interno. Então, tem que tomar muito cuidado com essa parte de armazenamento do item que vai ser estocado para futura manutenção. Sempre programar a aquisição de peça e reposição conforme o lead time do fornecedor. Então, quando tu faz uma conexão conosco e com o manual, a gente acaba informando, mesmo que essa informação já contenha no manual, a gente acaba informando, nós temos esse item ele tem um prazo de entrega tal, e ele tem um tempo de processamento tal, e deve ser armazenado de tal forma. Então, você tendo essa informação antecipada, você consegue já se programar até para realizar a compra do item, sabendo quando você vai receber esse item. Quando eu for programar uma manutenção, que eu necessite que a Brusinox faça essa intervenção a campo, por exemplo, eu tenho que programar essa manutenção junto ao fornecedor, que no caso hoje seria a Brusinox. O que eu tenho que me preocupar? Que eu vou ter um custo. Além das peças que você vai ter um custo do quê? Vai ter um custo aéreo ou terrestre, depende de como o técnico vai se deslocar. Você vai ter a hospedagem, você vai ter as refeições, vai ter as horas técnicas e vai ter as horas de intrajornada. O que são essas horas de intrajornada? E isso é importante frisar, porque elas podem impactar depois na hora de fazer a manutenção. E justamente se você pensar numa manutenção que você quer emergencial. Hoje, devido às questões trabalhistas, o técnico ele tem que ficar pelo menos 11 horas de repouso. Então, ele não pode trabalhar mais de 10 horas por dia, e ele tem que ficar de 11 horas de repouso para a próxima jornada de trabalho. Então, é importante frisar isso, porque com a manutenção preventiva e a preditiva, a gente elimina boa parte desse gasto. Você pode dizer que não é um gasto e sim um investimento, porque eu estou falando de fazer tudo isso com antecedência e nunca deixar para ser uma corretiva. Sempre que solicitar uma manutenção, a equipe interna deve se preocupar no quê? Em manter sempre o local limpo e organizado, e é imprescindível que essa área esteja isolada, para evitar qualquer problema relacionado à segurança. Né? Porque às vezes tu trabalha com equipamento que está temperatura negativa, ou locais muito quentes, então é importante a gente sempre ter essa área limpa. E como que a gente pode ainda evitar esse gasto ou esse investimento da manutenção sem que haja um deslocamento aéreo, um deslocamento terrestre? A gente sempre, quando vai fazer uma montagem ou startup de equipamento no cliente, a gente sempre pede para o cliente, providencia um técnico com experiência, uma pessoa de confiança, uma pessoa que esteja apta a fazer manutenção, uma pessoa apta que esteja integrada ao sistema de elétrica, eletrônica da empresa. Por quê? Porque se tiver esse acompanhamento full-time, essa pessoa ela vai estar capacitada no final, na entrega técnica do produto, ela vai estar capacitada a fazer essas manutenções, a fazer as verificações. Então, o cliente acaba deixando de ter esse custo de atendimento. A Brusinox sempre está disponível, sempre vai fazer esse arranjo para atender, mas a gente também se preocupa em treinar o cliente para que ele faça esse trabalho. Então, hoje, o nosso corpo técnico externo acaba tendo todo esse conhecimento para estar passando para o cliente, para os operadores, para o pessoal da manutenção, o pessoal da limpeza, de como proceder e do que deve ser verificado diariamente, semanalmente, e são as partes mais imprescindíveis de ser verificadas do equipamento. Isso é muito importante, a empresa sempre reservar uma pessoa capacitada para estar acompanhando nossos técnicos.
O acesso remoto, ele foi criado justamente para facilitar uma parte da manutenção no campo da elétrica ou da eletrônica, mais dentro dos painéis elétricos, né? Porque às vezes tem algum problema que, mesmo conversando com o cliente, mesmo tendo uma pessoa capacitada dentro daquela área lá, às vezes não conseguia detectar o problema. Então, com o acesso, facilitou um pouco mais, porque a gente consegue monitorar o que pode estar ocorrendo. Então, esse acesso, ele ficou hoje mais facilitado. Ele ficou mais facilitado porque a gente implantou dentro dos painéis, está implantando ainda, não são todos os equipamentos, mas vou exemplificar como o Giro Freezer, algumas pessoas conhecem como THB também. THB significa túnel helicoidal Bruce Inox. Ele tem uma peça dentro dele instalada, um componente, que se chama VPN. A gente chama de túnel VPN. Por quê? O que esse cara faz lá dentro do sistema? O cliente vai alimentar com uma rede lá de internet, só que a gente faz o acesso por fora da rede do cliente. A gente não tem acesso à rede interna do cliente, então a gente acessa direto o nosso componente dentro do painel. Isso faz com que o cliente possa fazer essa liberação da rede lá e não há meios da Bruce Inox entrar ou qualquer outra empresa entrar na rede do cliente. E além do mais, esse cabo ele pode estar conectado somente quando precisar do serviço Bruce Inox. A Bruce Inox realizou o serviço, o cliente pode desconectar o cabo de lá, do equipamento, porque não vai deixar de funcionar. É justamente só para facilitar essa manutenção remota. E hoje, a gente aplicou um pouco mais de tecnologia no nosso Giro Freezer. Então, as versões atuais, elas já estão fazendo informes na tela, onde o operador, na tela, na IHM, ele vai ter a resposta de quando, se está na época de fazer a troca, está no período de fazer a troca dos perfis, período de troca de óleo, período de lubrificação, período de desgaste. Então, a gente já está botando os dados do manual dentro da automação. E essa informação vai começar a ser mostrada na IHM, para o operador ver. Vai começar a criar pequenos alarmes informando o que deve ser feito. E no manual lá tem como ser feito. E no manual também traz quanto tempo leva para fazer. Também está no manual isso. Então, com essa melhoria na automação, a gente vai facilitar muito mais a vida do cliente. Por quê? Porque o sistema fica mais intuitivo. Então, fica muito mais fácil de visualizar as possíveis causas do problema. Uma outra coisa que é importante com esse detalhe é que hoje a gente tem muito cliente com equipamento de muitos anos. Com o passar do tempo, a gente evoluiu muito nessa parte de automação. Então, hoje a gente até sugere para os clientes estar fazendo um retrofit. Porque muito equipamento, não equipamento, mas muita parte da eletrônica, ela já está desatualizada. Então, a gente fazendo um retrofit, a gente tem um ganho de performance. Não funcional, mas sim visual, onde facilita essa parte do entender o que está ocorrendo. Exemplificando uma manutenção preventiva, onde o cliente é muito preocupado em ter sempre as peças para que não pare a produção dele. Porque a produção dele de um dia impacta não um atendimento, mas sim vários atendimentos. Então, teve cliente que seguiu ao pé da letra o que a gente coloca no manual e fez a solicitação de peças. Até eu fiz o atendimento para esse cliente e perguntei, mas o que houve? Houve algum problema? Trancou alguma coisa? Houve alguma intervenção mecânica que veio a desgastar alguma coisa? O que houve? Porque eu fiquei preocupado, porque era muito precoce o que ele estava me pedindo pelo tempo que a gente tem conhecimento de aplicação do item. Daí o cliente disse, não, Rocha, eu estou preocupado em ter as peças da minha empresa para que, quando chegar o período, eu não sofra com fila de espera. Aí eu tenho as peças aqui, eu só solicito para a Bruce Inox e para a equipe se deslocar e fazer o atendimento. Então, esse é um cliente que ele se preocupou
muito em ter as peças sobressalentes para estar fazendo a manutenção, a preventiva, no tempo correto. Tem o exemplo de um outro cliente também, que a gente sempre falava, ó, é ideal que você tenha isso, isso e isso no seu estoque. Porque pode acontecer um eventual e você vai ficar sem o equipamento funcionar. E quando a gente fala de equipamentos grandes, a gente está falando diariamente toneladas de produto. E isso tem um custo muito alto. E o cliente não seguiu as orientações, né, que foram passadas e, por coincidência, no momento de uma higienização, o pessoal lá jogou água num painel elétrico. Acabou danificando uma IHM, e aí o cliente me ligou desesperado, num sábado, e disse, ó, Rocha, estou aqui com a máquina parada, tenho muito produto, tenho carne, não tenho onde armazenar a carne, eu preciso processar, e eu não estou conseguindo. O resumo dessa história. A gente conseguiu atender o cliente na terça-feira, porque a gente teve que deslocar, a gente não tinha o item aqui também, como a gente tem muito parceiro, a gente teve que deslocar alguém para buscar uma peça, fazer a programação, o cliente mandou uma pessoa da empresa dele vir até aqui o aeroporto mais próximo de avião, buscar a peça e levar a peça para colocar no equipamento, para o equipamento fazer rodar. E no final das contas o equipamento conseguiu ainda rodar na terça-feira, porque eles conseguiram uma boa passagem aérea. Mas esse custo da operação, ele custou 10 peças daquela que ele pagou. O valor que ele pagou custou 10 peças daquela que ele poderia ter lá, programada, pronta e funcionando. Era só fazer um plug and play, colocar a peça no lugar e estaria funcionando. Obviamente que existe o custo para ele manter a peça lá e manter a peça, como eu falei antes num local de armazenamento correto para a peça também não ficar jogada de qualquer jeito e vir a danificar, né? Por tempo sem uso ou por algum descuido. Então, esse é só um exemplo que eu queria passar, justamente para o pessoal conseguir entender quanto custa uma manutenção corretiva, onde tudo isso é previsto e resolvido com uma preditiva ou com uma preventiva. Vamos falar um pouco sobre o treinamento, suporte e manutenção. No startup, em uma manutenção, a gente busca sempre treinar a equipe de manutenção do cliente, a fim de terem conhecimento sobre o equipamento. Isso faz com que não necessitem de assistência de nós, fabricantes, e consigam operar de forma correta e segura, a fim de não ter falhas operacionais e desgastes prematuros de componentes e conseguirem realizar toda essa manutenção com a equipe própria. Por isso que eu falei antes que acompanhar full time no startup, na entrega técnica, eu vou eliminar muito custo operacional futuro. Então, pessoal, quero deixar aqui que meu contato está sempre aberto a qualquer solicitação. Não importa o horário, eu respondo sempre pelo horário das 5 às 14, mas eu fico com o telefone da empresa horário integral. E sempre que precisar da equipe Brusinox, sempre precisar da manutenção Brusinox, nós temos o corpo técnico, nós temos o pessoal capacitado, vocês podem estar solicitando também para nós essa manutenção. As peças a gente fabrica são de uso exclusivo para cada equipamento, são equipamentos engenheirados, nem todos os clientes têm os mesmos tipos de peça, dependendo do equipamento. Às vezes tem um equipamento que é construído para as características funcionais daquele cliente, que em outro cliente também não vai se adaptar. Então, a Brusinox vai ter essas peças aí, são peças feitas com qualidade, são peças que vão te dar segurança, são peças que têm uma durabilidade, desde que seja empregado as manutenções conforme está no manual. Então, antes de eu concluir esse assunto de manutenção, é isso que eu tenho para passar para vocês. Corram sempre atrás
da preditiva, sempre da preventiva. Vamos tratar que a corretiva ela não deve existir, ela não deve fazer parte da vida de vocês, da empresa de vocês, da mente do pessoal da manutenção de vocês, porque isso é um custo exacerbado que não se faz necessário estar implantando dentro da empresa. Busquem também fazer o retrofit, mudar a automação que tem, assim, tudo que está obsoleto a gente traz para a nova tecnologia, vai dar uma qualidade diferente, vai dar mais visual à parte operacional. Então, a manutenção de equipamento deve ser vista como um investimento estratégico e não como um custo. Ela vai promover eficiência, segurança e sustentabilidade, além de proteger os recursos financeiros, ambientais, em um mundo cada vez mais dependente de tecnologias e máquinas. Negligenciar a manutenção, pessoal, pode resultar em consequências severas para as empresas, indivíduos e para o meio ambiente. Então, vamos ter consciência de manter sempre o equipamento em dia. Um abraço a todos, obrigado, e até o próximo webinar aí. Vamos falar um pouco mais ainda sobre manutenção no futuro.